Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui, não é? Depois de um certo tempo, e agora em condições bem características, né? Estar aqui é uma alegria e agradeço a Deus por isso. Hoje nós temos a incumbência de falarmos sobre as leis naturais e, particularmente, sobre a lei de destruição. Vejamos bem, nós vamos considerar as questões 614 e 724 do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. Comecemos observando, tentando sim dar no nosso nível, dentro da nossa capacidade, tentar dar uma explicação sobre o que que são as leis naturais. Mas, na verdade, o que eu vou fazer mesmo, pensando bem, é buscar direto aqui, não é? O que os Espíritos falaram para o Kardec, definindo as leis naturais. Se não, vejamos. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer, o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Olha a amplitude disso, não é? É a lei de Deus, mas é a lei determinante para as nossas conquistas. Então os Espíritos houveram por bem falar para Allan Kardec que aquele que a cumpre está feliz, o que não a cumpre estará infeliz. Só aí já mostra uma coisa muito interessante, não é? Dá-nos a responsabilidade de sermos responsáveis pelas coisas amargas, difíceis que nos acontecem. E nos contempla com as conquistas que são boas, que se encaixam dentro das leis naturais. Então, tentando assim entender mais o significado desta lei, ela é uma lei imutável. E mais ainda, olha só, válida para o universo inteiro. Porque às vezes a gente pensa assim, não, isso é lei da Terra, depois vem outras leis. Não. Cada mundo se adapta à sua lei. Como temos as leis civis a serem cumpridas. Mas elas se adaptam, essas leis naturais. Quem vai transformando estas leis é o próprio Espírito. Por exemplo, se entrarmos no mundo de regeneração, no mundo de regeneração, os costumes, não é? A prática, o hábito vai se aprimorando, vai alcançando um nível diferente. Então é evidente que no mundo de regeneração, a lei natural traz outros estímulos mais evoluídos. E por assim vai, não é? Caminhando até alcançarmos a luz. Então essa explicação eu considero ela importante. Mas como vamos falar também da lei de destruição, vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 728. Nós temos, então, dentre estas leis importantes, nós temos estas leis, porque as leis morais, né, nós falamos de leis morais, então são várias leis para compor esse complexo da inteligência suprema do Criador. Então vamos entender aqui o que é a lei de destruição. A gente tem assim uma visão negativa por causa do nosso nível do que seja destruição, não é? E tanto que, a bem da verdade, ficou gravado nas nossas consciências um certo temor
vai chegar a época e tal, essa coisa apocalíptica interpretada muitas vezes de forma errada, essas coisas assim. Mas então vejamos a questão 728. O que é que Kardec perguntou e o que é que os espíritos responderam. Capítulo 6, não é? Lei de destruição. Questão 728. A destruição é uma lei natural? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres. Olha que visão diferenciada essa, né? Então a lei de destruição, aqui começa claro. É preciso que destrua uma situação para que surja outra. É preciso podar para que depois surjam e a árvore se renove, não é? Para dar frutos, para florescer melhor. Então é assim que devemos ver estas leis. Como destruir é uma coisa que tem o seu aspecto um tanto abrupto e que, dentro do nosso nível, provoca dificuldades profundas de adaptações ao meio, vamos lembrar que a maior destruição, provavelmente a maior, pode ser que a mim, por falta de conhecimento, né, de uma cultura melhor sobre isso, essa não seja a grande destruição, mas que ela é uma destruição fantástica, ela é. Mas uma das maiores bênçãos para a humanidade, que foi o quê? O deslocamento dos continentes. Não é interessante? Imagina só que coisa avassaladora. Então, uma destruição, mas de acordo com o princípio ensinado pelos Espíritos, foi a grande transformação para a renovação. Quando a gente começa a encarar desse jeito, a gente observa que tudo que está na natureza e os fenômenos que vêm dela, vêm dentro de uma medida salutar. Por detrás de cada escândalo, muitas vezes, está uma nova florescência. Então, pensando assim, é que nós chegamos nesse momento da agora, não é? Pensando que quantos de nós ainda comentávamos há pouco que com o nosso irmão Ézio, antes de nós começarmos aqui, a gente pensava esse momento agora de transformação, embora seja uma transformação diferente, né? Estão se destruindo ideologias negativas, sentimentos negativos, mas também uma renovação das vidas, uma transformação de vidas, renovação em espírito para aqueles que, partindo, podem encontrar novas oportunidades ainda, não é? Então, é preciso ver com esse olhar, porque nos vendo com esse olhar, nós nos compreendemos melhor na nossa essência, no nosso poder de adaptação, não é? Na nossa consciência de que tudo para renovar-se precisa de que hajam situações que, à primeira vista, parecem turbilhonadas, não é? Mas que nada mais são do que o caminhar para transformar uma situação, sair de uma situação, em princípio, à primeira vista negativa, para uma situação positiva. Então, isso é muito importante. E quando a gente começa, quando a gente começa a analisar melhor, buscando entender mais a inteligência do Criador, a gente observa que, de fato,
esse fenômeno, ele é impositivo e imutável. Se tem uma essência que nós podemos tentar entender e buscar dentro da inteligência do Criador, dentro do nosso nível mais que limitado, nós ainda humanos, espíritos encarnados aqui na Terra, mas tem uma coisa que a gente pode meditar sobre ela, dentre várias, dentre infinitas. Mas com relação a isso, basta a gente pensar, se a gente for analisar, existe possibilidade de progresso sem a transformação? Existe possibilidade de evolução sem sairmos de um estágio e passarmos para um status quo diferente? Não é possível. Mesmo quando nós partimos para um grande empreendimento, algumas coisas para servir vêm na base, por exemplo, como algo meio complicado. Assim como para erigir um prédio é preciso haver escavações profundas, às vezes. E dentro das tecnologias, encontrando barreiras aqui e ali, e por aí vai. Então é importante a gente ter isso dentro de nós. Mas há algo interessante também, que me parece muito coerente, para o nosso estudo, é nós observarmos que as leis naturais vigem em cada planeta, as mesmas e adaptadas de acordo com a evolução do próprio planeta, que é construído pelos espíritos ali encarnados. É preciso lembrar que caminhamos também mediante as leis civis, que são necessárias. Existem, então, as leis naturais, e existem as leis que são as leis civis, as leis naturais ou divinas, As leis impositivas, que essas não mudam não, já falamos isso. Essa aí caminha o tempo todo dentro do universo infinitamente. Tá bom. As leis civis, elas são importantes para a gente buscar isso, porque nós aqui encarnados, isso já veio desde Moisés. Então veja só que coisa interessante. É tão impositivo teologicamente falando também que os 10 mandamentos, ele vem como uma mensagem direta do céu, esculpida ali na pedra, não é? Então veio ali direto para mostrar esse caráter divino. E também como código extraordinário com 10 mandamentos para estabelecer o código comportamental para a humanidade. Então é natural que, estando agora, nesse momento, onde destroem-se as coisas mal feitas pelos homens, nessa nossa época, quando estamos convivendo com a pandemia, mas também para erigir algo significativo que seja visto realmente como transformação, como renovação, é preciso que nós nos comportemos buscando, então, uma adaptação a tudo que está sendo refeito de uma forma lúcida, de uma forma moral, buscando a moralidade. E abro até um parêntese para mostrar algo extraordinário. Quantos de nós que não nos adaptamos o suficiente, não é? Quantos de nós? E estamos agora nessa fase terminal com tanta dificuldade ainda, mas com uma misericórdia suprema. Afunilou, chegou o momento, né? Agora nós estamos diante da nossa consciência. Quantas criaturas estão realmente, talvez, vamos dizer assim, quase que pela primeira vez, fazendo uma introspecção, voltando-se a si mesmo. E a doutrina espírita sempre nos ensinou, não há como nós alcançarmos essa felicidade conquistada por uma moral se nós não partirmos para uma reforma íntima. Vocês já viram
o quanto essa pandemia tem provocado essa oportunidade. Deus fez com que nós nos voltássemos a nós mesmos, usando uma expressão comum, muito comum, pelo menos no interior de Minas Gerais. Quer dizer, a gente está sendo obrigado a fazer isso, nem que seja na marra. Não é? Deparando-nos conosco mesmos. Não tem como fugir. Infelizmente, alguns desesperam. O que nós temos que fazer? Orar por eles. Não é? Sem nenhuma presunção, jamais, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós espíritas temos obrigação de esforçar para manter uma vibração positiva e não esquecermos desses nossos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade nossa. Então isso é importante e na nossa consciência deve ser impositivo. Olha, nunca tivemos oportunidade tão grande de nos modificarmos, cercados de outras benesses, que às vezes, de fato, é preciso. Às vezes a pessoa tem uma certa sensibilidade, tem uma noção espiritual de certos valores para perceber a bênção que é. Quem diria que ia ser desse jeito? Porque a lei de transformação, ela é desse jeito mesmo, ela é maravilhosa, desde que nós estejamos em condições de abraçar isso. Né? Então, o significado da lei de destruição para nós, isso, o ideal, aliás, precisamos, né, disso, pela orientação da espiritualidade. Nós precisamos entender isso. Vamos botar isso no nosso coração. Mudar essa nossa vibração aí, porque tem gente, a gente vê vibrações as mais diversas. Meu Deus, tenhamos fé e confiemos no Criador, e quando a gente faz por uma fé raciocinada, que quando a gente estuda a doutrina espírita, é para buscar uma fé raciocinada. Então o que nós estamos falando é base, sim, de sustentação, para a gente poder guardar dentro de nós uma segurança maior. Porque a partir do momento que a gente entende a lei de destruição desse jeito, a gente fica muito mais seguro. E com a certeza de que nós estamos, sim, em condições de reverter estas situações. Eu estive meditando a respeito de algo muito interessante. Se a gente for analisar com relação à nossa evolução, ela é feita de pequenas conversões. Eu acho isso tão interessante, né? Quando todos nós, olha, veja só, se a gente olha para trás, apesar de todos os defeitos, ainda imperfeições que carregamos, mas tem uma coisa, se a gente olha para trás, a gente fala assim, gente, mas não é que eu melhorei? Não é? Que coisa boa, não é? Então nós nos convertemos, houve uma conversão, uma transformação. Tem duas conversões extraordinárias na história do cristianismo. A conversão de Madalena e a conversão de Paulo. Eu sempre gosto de, às vezes, tocar nesse assunto, porque eu achei isso interessante, quando Emmanuel, inclusive, explica o seguinte, que das duas conversões, a conversão de Madalena foi maior. À primeira vista, a gente pensa assim, meu Deus, porque nós ainda ligados às questões mundanas, não é? Aos conceitos de moralidade, muitas vezes, nós fazemos julgamentos apressados e quem somos nós para julgar? Porque o que a gente aprende ali com Emmanuel é que converter-se dos vícios é muito mais difícil, dos vícios da intimidade, por exemplo, é muito mais difícil do que converter-se dos vícios ideológicos. Os ranços que a gente carrega, as paixões, não é? Que produzem sentimentos nefastos, que nos desairam, né? Que nos tornam muitas vezes até tresloucados, não é? Então é muito interessante a gente lembrar disso. E o Humberto Oden, um grande filósofo, né, Oden, ele no livro Paulo de Tarso, ele traz uma descrição, aliás, nós também apanhamos essa fonte para falar sobre isso no livro A Peregrinação do Verbo, né?
Então ali a gente até transcreve isso, que coisa extraordinária que é a conversão de Paulo, explicada do ponto de vista, como é que eu diria, emocional, psicológico, não é? A transformação de um ego em outro. Então é muito interessante a gente observar isso, só que nesse momento, é claro que nós não estamos falando que vamos ser igual Paulo, né? E que a conversão será alcançada no mesmo nível de uma Madalena. Mas é preciso ter essa ideia dentro de nós. Nós podemos modificar-nos. Nós podemos nos transformar. Né? Então, existem alguns pontos assim, muito interessantes. Primeiro, para observar o movimento que a gente está vivendo agora. Né? E o grande segredo é nos adaptarmos a essas transformações. Com humildade, com simplicidade, com a fé sincera e tal. Principalmente para nós espíritas. Olha, nós estamos vivendo essa experiência e muitos colegas, irmãos nossos das fileiras espíritas, né? Estamos fazendo o culto do Evangelho no lar todos os dias. Aquela pessoa que nunca fez, vamos supor que dentre os ouvintes haja alguém que nunca tenha feito um culto. Peça orientação. Se já frequente um centro, entre em contato. Peça orientação, não é? Porque a gente fala essas coisas, já observaram? Antes da gente abraçar a coisa, a gente deve ser bom, todo mundo fala. Quando a gente abraça, é que a gente vê o que a gente estava perdendo. Então esse é um ponto. Porque se devemos estar sempre orando, neste período agora, orar e vigiar, é um momento sagrado. Eu vi isso. Você desculpe, eu não tenho a fonte direitinho assim, mas eu acredito plenamente nisso e vi uma explicação sobre esse momento, que justamente por causa desse momento nós estamos vivendo a oportunidade de oferecer vibrações positivas. E o que está acontecendo? A espiritualidade está trabalhando como nunca trabalhou para aproveitar essas vibrações que nunca foram tão boas quanto agora. Que coisa, não é? Porque nós, por força de uma situação, nos tornamos mais humildes. Voltamos para Deus. Às vezes meio atabalhoado, né? Oh, meu Deus do céu, eu não quero ficar com Covid, não, e tal. Mas já é uma forma de nós irmos voltando a Deus, até pacificarmos nossas almas e buscar Ele com uma fé raciocinada. Então esse momento que nós vivemos, ele é sagrado para isso. Lembrando que Deus é tão bom que em momentos como esses, a inteligência do Criador se vale de uma regra absoluta. Ninguém é condenado totalmente, ninguém é entregue à consciência que o condena totalmente antes do último segundo. Então muita gente fica falando, mas esses assim assado, esses não vão ficar no mundo de regeneração. Quem somos nós? Quem somos nós? Os processos regenerativos estabelecem o quê? O arrependimento. Não é? O remorso. Mas, porque quando a pessoa tem arrependimento, tem remorso, ela instala dentro de si uma semente. Há tempo. E aí vai poder germinar. É esse o processo, no processo de regeneração. Então não é bem como a gente imagina, né? Quem somos nós para estar estabelecendo esse julgamento? Então, se algum de nós guarda ainda muito arrependimento e tal, e fica, não é? Tudo bem, que maravilha estar pensando assim. Mas também não é caso de entrar aí com complexo de culpa que vai levar a pessoa a depressões, a sentimentos de tristeza, a angústia. Não. Todos nós temos defeitos tremendos do passado. Então, não pode nos faltar essa fé. Nós temos que entrar nesse processo de transformação. Sim, destruir parte do nosso ego
malfadonho, né? Ou melhor dizendo, malfazejo, eu quase não achei a palavra, para buscar então algo que seja benfazejo. Desculpe, porque tem uma regra extraordinária, meus irmãos. A gente tem que guardar isso também. Se o segredo da nossa evolução é transformar as nossas imperfeições e irmos mudando, a regra maior, geral, é o seguinte: o segredo é transformar o mal em bem. Aí é preciso instalar como uma semente germinativa, como processo do qual nós não temos como fugir, que é o quê? Que é que cada vez que o mal nos afligir, alguma imperfeição, seja do menor desconforto até possíveis aflições maiores, angustiantes, o segredo é transformar esta situação, é transformar esse mal em bem. Eu não estou falando que é fácil, não. Lembrando que transformação passa por processo. Então também não é assim, o mal está aqui, eu já resolvi tudo. Não, mas entrar num processo. Vocês querem um exemplo de transformação do mal em bem que acontece, coisa mais comum do cotidiano. Quantas pessoas estão há muitos anos carregando um parente difícil em todas as situações, lutando por ele materialmente, espiritualmente, educacionalmente, emocionalmente, mas dá uma olhadinha e fala, não, tá bom, porque essa pessoa já foi muito pior, e passa uma vida inteira assim. Transformação. Então, quando eu falo transformar o mal em bem, é preciso guardar essa força. Agora, cá entre nós, há situações também, muitos de nós podem testemunhar isso, que nós já tivemos diante de uma situação tão incrível, tão difícil, e que nós tivemos fé, e que em pouco tempo nós transformamos. E a coisa virou um bem. Daí que nasceu, né? Há males que vêm para o bem. Então é isso. Eu penso que posso estar já no momento, vou ver aqui com o Ézio, se já tem um tempo suficiente, não é? Para eu poder, então, ir me despedindo de vocês, não é? Então, fazer isso é importante, fazer uma introspecção, aceitar esse voltar-se a si mesmo, não é? Fazer as nossas reflexões, estabelecer o que é que podemos fazer com a nossa vibração em benefício de todos, fazer análise pormenorizada dos erros que cometemos e da natureza dos estímulos que estão vindo para nós. Porque é muita matéria-prima, viu, gente? É muita matéria-prima que Deus nos está dando nesse momento. Nunca deu tanta matéria-prima para nós como nesse momento. Ali, no recôndito de nossas casas, muitas vezes, para podermos trabalhar isso e irradiar. Confiemos na nossa força interior. Nunca teve espaço maior, nunca houve tantos desentendimentos vibracionais como agora, para que o que sai de nós saia mais livre, irradiando, alcançando a todos, fazendo com a ambiência, com a natureza, um conluio, uma parceria de amor mesmo, de fraternidade, de esperança, sempre na certeza do bem. Muita paz a todos, muito obrigado. Muito obrigado por me ouvirem.